O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou cedo na sinagoga. Começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o mau espírito sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: "Mas o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos maus espíritos e eles o obedecem." Assim, a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região, desde a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, uma das coisas bonitas na vida e na espiritualidade cristã é que a gente, de alguma maneira, deve transformar nossas comunidades numa expressão viva da palavra de Deus. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos diz que as primeiras comunidades, elas viviam como irmãos, ouvindo a palavra, escutando os ensinamentos, partilhando o pão da Eucaristia e na oração assíduas uns pelos outros. Esses são os pilares de toda forma de comunidade, né? A vida fraterna, a comunhão no pão da Eucaristia, a oração uns pelos outros e o ensino. E hoje esse evangelho vai mostrar como que nasce o ensino na igreja. De que maneira que a gente vai aprendendo com o nosso Mestre Jesus a capacidade, a arte, a maneira de viver de forma cristã. Hoje diz a palavra que ele ensinava como quem tem autoridade. E ainda diz, né? Não como os mestres da lei, os professores da época. A gente que já é professor há um bom tempo, né? A gente sabe que o método de aprendizado, desde Paulo Freire, Gilberto Freire, os grandes homens, né, do Brasil, didatas, né, pedagogos, sempre foi de perguntas e respostas. Ensinando a criança, né, o jovem, a pessoa a fazer perguntas, a gente conduz a uma resposta. Então é bacana, porque a gente aprende esse instrumento da educação, ecducere, né? Tirar para fora o que a gente vai aprendendo com a vida. Jesus não ensina com método de pergunta e resposta, por isso que o seu ensinamento é de autoridade. A palavra autoritas, né? Eu aprendi com um professor meu, padre Francisco Taborda, padre jesuíta. E o padre Taborda deu aula para nós sobre a Eucaristia. E uma vez ele fez um livro, logo depois, ele fez um livro sobre o sacerdócio. E é muito bonito que nesse texto aqui ele diz o que é ensinar com autoridade. A palavra vem do grego, né? Autos ergon, força por si só. Aquilo que move-nos de dentro para fora, aquilo que nos faz agir por nós mesmos. Por exemplo, é tão ruim quando a gente vê uma pessoa falar assim: eu fui na igreja porque minha mãe mandou, né? Eu fui na igreja porque minha tradição manda. É tão triste porque você tem que vir por você mesmo, você tem que vir porque você se sente feliz. Você tem que aprender a pensar por si próprio, não pensar pela cabeça dos outros, né? A mãe já falava, né? Só pior que fica na cabeça dos outros, né? O ser humano recebeu de Deus a graça
de cultivar essa dimensão espiritual, essa inteligência, essa capacidade de pensar por si. Daí nasce então a palavra autonomia, nomos auten, né? Aquele que age por si mesmo, cuja lei parte da vida interior, né? Da liberdade, da vontade, do desejo de fazer algo melhor para o mundo. Então é nessa dimensão que Jesus vai nos ensinar. E a gente vê que, por exemplo, quando Jesus faz algumas curas, ele nunca coloca sobre si a responsabilidade que cabe a nós. Meu filho, a tua fé te salvou. Não adianta, se você não tiver fé, a graça não vai acontecer. Então, ele é um dom externo para lembrar a graça que vem desde a criação. Nós carregamos em nós a imagem de Deus, a abertura. Então, na esperança, né, Cristo traz a graça, a bondade, mas tem que ter fé. Então, ele desperta essa abertura para o eterno, para a bondade, para o melhor de nós. E é isso aí que vai, então, aos poucos, né, encantar os primeiros cristãos. E aí a gente, então, falando das primeiras comunidades, a gente vai entender esse evangelho como uma fotografia, né? É bonito o texto é muito plástico, é como se você estivesse assistindo um filme de Hollywood, né? Era um domingo, de manhã, bem cedo, ele chega na sinagoga, veja que bacana, ele está mostrando quem que é Jesus. Se a gente não entender isso, a nossa vida nem vai para frente. A gente fica igual esses, né, fariseus, presa à doutrina, catecismo da Igreja Católica, né, livros, teologia. Gente, isso aí é bom, não deve ser deixado de lado. Mas nunca foi e nunca será o essencial. O essencial é o encontro com Deus, essa experiência, né? Jesus faz essa experiência. Veja, ele não vai no templo, quase nunca ele vai a Jerusalém. A vida de Jesus é uma vida igual a nossa, do cotidiano do povo simples. Se fez carne, se fez homem, né? Nasceu em Belém, na pobreza, cresceu, desenvolveu na periferia, né? Ali na margem do mundo. Ninguém sabia quem que era Nazaré. Ainda quando ele vai lá para a terra grande, né? Lá para a cidade grande, ainda tratam ele com preconceito. Chegou o Galileu, né? Por quê o Galileu? Aqui, graças a Deus, nós vivemos em Mato Grosso, a gente faz muita piada de sulista, né, do povo do sul, que não é legal. Mas quem mora em São Paulo, Rio, sabe o quanto sofre o povo do Nordeste. Então, lá para o paulistano, qualquer pessoa do Nordeste é Paraíba. É uma forma de preconceito. Você reduz né, quase todos os estados do Nordeste a Paraíba, e sempre com um sentido pejorativo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando ele descia para a cidade grande, né, ali em Judéia, para visitar Marta, Maria, Lázaro, o pessoal falava, chegou o Galileu aqui, né, chegou o nordestino, chegou o Paraíba. Por quê? Porque ele tinha sotaque. Ele se fez homem como nós. Às vezes eu fico até preocupado, né? Hoje a gente faz passamos o Natal esses dias, né? Os presépios, a coisa mais requintada, né? Com bordados de ouro, com coisa chique. Gente, o mistério do Natal é o início da paixão. É a escolha do amor de Deus pelos mais excluídos, os mais longe de tudo. A vida de Jesus, segundo alguns teólogos, né, vai expressar a radicalidade da encarnação. Ele não foi em quem tinha saúde, tinha condições. Toda a sua vida foi expressão dessa escolha dele, né, dessa vontade divina. Ir aonde parecia que estava tudo perdido. Leprosos, prostitutas, doentes, miseráveis. Então, essas pessoas que eram excluídas, que viviam na margem, né, os pobres, que viviam na periferia, é lá que o Filho de Deus foi colocar a semente da mudança do mundo, da transformação da terra. Então, é esse Jesus que é bonito a gente contemplar, né? É bom fazer o presépio, mas o melhor presépio é a realidade. Nós temos um presépio vivo todo dia. Quem já não se deparou com criança pedindo esmola, pedindo dinheiro? Esse é o presépio de Deus. E às vezes a gente faz, né, até vistas grossas para não ver, né? O mendigo que bate na porta do vidro do carro, né? A gente coloca um som, vira do lado, conversa. Está falando contra a gente.
Então, se um presépio não é para ser vivido, não tem sentido fazer esses presépios. Então, o povo até fala, né? Que presepada, né? Presepada quer dizer, é só externo, né? O verdadeiro presépio é a encarnação de Deus na nossa história. Eu estava esses dias rezando minha oração e eu agradecia muito a Deus pelos dons recebidos na minha vida. E agradecendo para poder amar e servir mais o Senhor. E eu lembrei de uma coisa que veio na oração como graça. São momentos bons. E eu lembrei, cara, que se eu não fosse da periferia, talvez eu não seria padre. Né? O meu bairro, na minha época, era um bairro de periferia. Era um bairro de pobres, de trabalhadores, de pessoas que trabalhavam. E foi naquela paróquia, né, atrás da minha casa, morava atrás da paróquia do Rosário, que eu pude ter a graça de conhecer o padre Teodoro, um homem inteligentíssimo, doutor, estudado na Alemanha, deixou tudo, formado no Sul, né? E foi ser padre, jesuíta. E graças a Deus vivia atrás da minha casa, né? Assim, eu morava atrás da paróquia. E foi olhando para aquele homem ali que eu fui vendo a presença bondosa de Jesus andando na terra. E ele era simples, andava só de chinelo, havaiano na época, né? Uma calça, ele só tinha 2 calças, 2 camisas, Padre Moura também. Um amor radical por Jesus, por uma opção, né? Se não fosse eles escolherem isso, gente, eu não estaria aqui. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Ele era um homem que ia nas comunidades. Sinagoga é uma comunidade, não é templo, né? Aqui a gente pode lembrar que o Jardim Alá, o São Benedito, né? O São Mateus, essas comunidades nossas, são comunidades de periferia. Ali, Jesus ia, cara, ele se maravilhava. E aí a gente pensa, né, que ele... Porque vocês têm que entender que está falando que ele ensina com autoridade, então a gente tem que entender. Ele não entrava lá com roupa, batina, né, de padre, assim, chegava lá e tomava a palavra e começava a ensinar. Isso é fácil. Os doutores da lei sabem fazer isso. Mas como que se fazia? A gente antigamente, na década de 80, 90, eu ainda peguei, a gente tinha chamadas SEBs, que eram as comunidades eclesiais de base. E nós não tínhamos padre, hoje a gente tem bastante padre, na época não tinha padre não. E para o povo não perder a sua fé, eles iam nas comunidades e liam a palavra, rezavam o terço, faziam adoração, e liam a Bíblia e depois a palavra era partilhada, assim que acontecia na sinagoga. A palavra era partilhada. Então, um contava a sua experiência, o outro falava da palavra de Deus ali, o outro... Não tinha ninguém maior e menor. E é nesse momento que Jesus toma a palavra e fala com amor. A gente faz links, né? Bacana. Quando a gente lembra que Jesus, lá no caminho de Emaús, eu não gosto de falar caminho de Emaús, eu falo que é rota do desencanto. Aqueles 2 discípulos estavam desencantados, né? Estavam desiludidos. Quantas vezes a gente, na vida da gente, a gente está na rota do desencanto, né? A gente não acredita mais que Deus vai fazer coisas novas. Fala que vai vir um novo, a gente, será? Né? Tem gente que é meio pessimista. E Jesus caminha com esses caras aí, vai junto com eles na estrada e pergunta, o que está acontecendo? E lá no final do texto diz assim que quando ele partiu o pão, abriu-se os olhos e eles tiveram uma grande alegria. E aí diz assim, não ardia o nosso coração quando ele, no caminho, ia nos ensinando as Escrituras, passando por Moisés, os profetas e os salmos. Então veja que ensinar com autoridade, gente, é colocar a Bíblia na mão do povo, é devolver a palavra na vida das pessoas, é as pessoas perceberem que elas não estão longe de Deus, porque Deus veio até nós. Deus desceu do céu. Deus foi até o extremo do inferno. São Paulo tem uma expressão que me instiga, eu gosto, porque Paulo é provocador, ele diz, ele que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer. E que não tendo pecado, se fez pecado para destruir o pecado e colocar todos em comunhão com Deus. Caramba! A gente não pode, gente, deixar de pensar a palavra de Deus, senão a gente vai ficar sempre só em doutrina, né? Coisas externas a nós.
Jesus quer que a gente mergulhe no ensinamento com autoridade, que devolve a nós a alegria de vir na igreja, não porque eu sou obrigado. Cara, Deus não quer obrigar ninguém. É tão ruim quando você tem uma fé infantilizada, né? Toda hora o demônio, pecado. Se você não vem por amor, cara, não adianta. Não tem sentido. Ah, vai pela dor? Não, tem gente que depois descobre que a fé liberta, a fé transforma. A fé modifica meu olhar, a experiência com Cristo me faz sair daqui melhor, ver o mundo com os olhos de Deus. Era esse ensinamento que Jesus estava colocando ali no coração das pessoas. Autoergen significa devolver às pessoas a liberdade, devolvê-las a ela mesma, fazer com que a gente redescubra o essencial da nossa vida. A gente tem tantos penduricalhos, né? Eu fico preocupado às vezes aqui, quando eu cheguei, e é como eu vejo hoje, infelizmente, né? A gente fica preocupado com que roupa o padre vai usar, se é aquelas rouponas, né? Se vai ter 7 velas no altar, uma cruzona, coisa que é para bispo, né? O evangeliário cheio de coisa de ouros, brocados. A gente fica tão preso no periférico e esquece o essencial. Gente, o essencial é a palavra. É que essa palavra me transforme, eu saio daqui alegre, leve, feliz. Que eu possa chegar em casa e, ouvindo a palavra, falar da palavra. Por que eu fico preocupado? Porque o Papa, não só o Papa, né? Desde 2007, Bento XVI aqui, depois o Papa Francisco, tem insistido tanto que o Brasil, né, e a América Latina seja uma igreja de discípulos missionários. Como que vamos ser missionários se a gente não é nem discípulo, a gente não ouve a palavra? A gente está tão preso no que o padre está vestindo, às vezes, né? Periférico. E a gente não percebe que, cara, quando você está aí prestando atenção nessas coisas, o mais importante você está perdendo. Agora, por que eu estou falando isso? Para chegar onde está o Evangelho, o centro. Ele ensina com autoridade, libertando as pessoas das coisas periféricas. E veja, ele está na comunidade, né? Sinagoga, onde a gente está hoje, na comunidade. E sempre na comunidade tem aquelas pessoas que são um mau espírito. A gente às vezes fica sempre preocupado com os extremos e esquece o dia a dia, o cotidiano, né? Os detalhes. Cara, eu tenho 15 anos de padre. Nunca vi na minha vida uma possessão demoníaca. Por quê? Porque, graças a Deus, no Brasil todo mundo é batizado. Quem explora essas coisas aí é canção nova, é esse escrentaiada que quer manipular a cabeça do povo. Eu não preciso disso. Agora, quer dizer que eu não acredito no mau espírito? Ah, está cheio de mau espírito, até em mim. O mau espírito está em todos nós. Esse mau espírito ali, gente, quer dizer, muitas vezes a gente está aqui na igreja e já está criticando, já está murmurando, já está falando mal, já está sendo espírito de divisão. Tenho certeza que hoje muita gente vai chegar em casa e falar, aquele padre é desleixado, ele nem usa casula para celebrar. Olha o mau espírito. Já começou o mau espírito. Você deixou de ouvir a palavra para ficar preso no menos, esse é menos importante. Deu para entender, gente, o perigo do mau espírito? Então, esse cara aqui é um cabeça de porco, né? Por quê? Porque ele chega lá e fala assim, você está achando que você é o santo, né? A gente faz isso na comunidade, né? A gente vê alguém fazendo, se destacando, a gente já vai lá e já vê o lado crítico, né? Esses dias eu vi uma pessoa que era aqui da paróquia, né? Esse padre aí diz que vai estudar fora, só para ganhar um título, depois vai voltar e já vai chutar a bunda da igreja. Não vai entender o que é o espírito de porco? O mau espírito? Então eu falo assim, se a gente não perceber, a gente é movido o tempo todo por um espírito de fofoca, de lorota, de conversa fiada. Então se a pessoa não está me satisfazendo, eu já vou atacá-la. Viu esse cara aqui? Estava lá na Assembleia. Eu acho que Jesus começou a ensinar de uma forma bonita, né? As pessoas ficaram ali encantadas, né? Diz que eles estavam espantados, mas admirados. Bonita expressão.
Mirare quer dizer com a boca aberta para acolher a palavra, né? É uma atitude de escuta, né? Fulano está até babando, né? A pessoa fica assim, a boca até abre, por quê? A palavra em grego, né? Myo, vai dar origem à palavra mistério. A palavra mistério, admirar, significa estar com a boca aberta, né? É aquele ato de espanto. Então as pessoas ficavam admiradas diante da palavra que Jesus falava. E aquilo ia tocando, só que aí o mau espírito ficou com raiva, né? Como que pode? E aí ele quer atrapalhar a obra de Deus, a ação de Deus, né? Com a fofoca, com a conversinha fiada, né? E Jesus fala: cala-te, tua palavra não edifica, tua palavra não constrói, tua palavra não vem do essencial, tua palavra não nasce do silêncio amoroso de Deus, tua palavra não surge do coração, tua palavra é má. Então veja que a gente precisa perceber quais são os espíritos que movem nosso coração. O que leva a gente a perseverar na nossa fé, né? O que conduz a gente a perseverar na vida cristã. Tem muita gente que infelizmente, né, nem se percebe, nem vê mais o quanto de mau espírito está dentro delas. E aí passa a vida vazia. Vai na igreja para fazer coisas externas, mas a palavra não entra no coração. Então hoje esse convite de Jesus é isso, né? Ensinar com autoridade, tirando de nós aquilo que nos divide, que nos separa. E veja que uma pessoa que tem mau espírito, ela também divide uma comunidade. Ela murmura, ela reclama, ela só vê o lado negativo de tudo. Vocês já viram pessoas assim? Né? Pessoas de mau espírito está cheio, gente. A gente fala, fulano está muito mal-humorado, né? Então são pessoas que estão o tempo todo só vendo o negativo. Deus dá um céu e a terra, mas a pessoa não consegue ver mais nada além do seu umbigo. Tudo centrado no seu eu, né? E aí ela quer dar a melhor teoria, a melhor ideia, e vai para o caminho ruim. Então veja que bonito, né? Se a gente voltar a esse chamado de Deus. Vocês viram o salmo de hoje? Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Não é eu que estou falando, veja. Hoje não fecheis o vosso coração. 40 anos desgostou-me aquela raça. Eis que eu disse, né, não entrarão no meu repouso prometido. Porque como em Massa e Meriba, vossos corações se endureceram, e vocês ficaram murmurando e reclamando. Então, o mau espírito é isso, é a murmuração, é a reclamação, é o espírito de divisão numa comunidade, né? Tantas pessoas querem fazer algo na comunidade, mas sempre tem 2, 3, 4 que querem mandar, que querem ser dono do padre, né? Que querem interpretar o padre. Olha, o padre não vai gostar. Aí não deixa nem a pessoa chegar ao padre, né? São aquelas pessoas que ficam fazendo barreira na igreja, né? Quer interpretar o padre para todo mundo. Então, temos que ter cuidado com essas pessoas. Elas são mau espírito. Elas tornam barreiras, né? E elas não acreditam de verdade, né? Esse mau espírito professou uma fé falsa, né? Lá em São Tiago diz assim, né? Até os demônios creem. Até os demônios creem. Mas a fé dos demônios não é a fé do cristão. Porque os demônios não confiam em Deus. A doutrina da igreja, o demônio sabe tudo. Já notaram lá nas tentações de Jesus? Vocês já leram as tentações? O demônio não fala assim, ó, o mundo não presta, então o mundo é bom, né? Ele fala assim, ó, Deus falou lá na Escritura, pula daqui que eu vou mandar meus anjos. Ele cita a Bíblia, ele sabe a Bíblia, ele é inteligente. Só que tudo que ele faz é para dividir, para ferir. O maior dom da igreja é de unir, é de fazer os corações se unirem de novo. Então, se a gente voltar a ser uma comunidade que ouve a palavra, né, que vibra com a palavra, que escuta a palavra, eu tenho certeza que nossa cidade, nossa paróquia, nossas comunidades
Vão ser comunidades verdadeiramente missionárias, porque transformadas pela palavra. A fama de Jesus se espalhava, né? Por que se espalhava? Porque o bem se difunde. São Paulo fala que a gente é o suave perfume de Cristo. Oh, mas como é gostoso, né? Quando você passa assim, aquele perfume saboroso, né? Você sente de longe aquela fragrância da pessoa. São Paulo diz, vocês são o perfume de Cristo. Se vocês viverem da palavra, acolherem a palavra, vocês vão perfumar a palavra na vida das pessoas. Então veja que essa dimensão do perfume, né, de expansão, é o sentido da missão do cristão. A fama de Jesus se espalhava, se expandia, porque a graça dele ia tocando todo mundo. Então, ia fazendo bem nas pessoas. E quando a gente leva uma boa notícia, a gente já transforma uma pessoa que está triste, que está doente, né? Quando a gente sai ouvindo essa palavra aqui que anima a gente já vai lá num doente, num amigo, e já Deus é uma palavra de conforto, de esperança, de consolação. Quanto bem a gente pode fazer se a gente ouvir realmente a palavra de Deus. É isso que a igreja está pedindo, né? Ensinar com autoridade é deixar essa palavra transformar minha vida. Ser testemunhas da vida nova. Ressurreição é vida nova, né? Experimentar o Cristo vivo e ressuscitado na minha comunidade. Superar essa comunidade, essas igrejas de estéticas, de coisas externas, né? De barulho, de bagunça. A gente não precisa de muito. O essencial é o que toca. O Papa Francisco uma vez falou numa palestra dele, eu achei bonito. Se perdermos de vista o essencial, ficaremos presos a um passado que não dá vida. Forte isso. E ele diz, o essencial dá leveza, torna leve, impulsiona. A gente precisa recuperar a essência das coisas. A nossa essência, sobretudo. Então é esse evangelho, é essa dinâmica que quer impulsionar a vida nova do século XXI. Seremos protagonistas desde que sejamos ouvintes. São Paulo diz que a fé nasce da escuta. E escutar não é fácil, gente. A gente pode até ouvir, mas escutar é dar atenção, né? Escutar é você parar e ouvir o que a pessoa está dizendo mesmo. É compreender o que ela está dizendo. E isso cansa. Eu tinha um padre que eu conheci, já velhinho, e ele atendia muita confissão, padre Firmo Borrini. E ele era assim, encurvado. Santo homem, padre salesiano. E por que ele era encurvado? Porque ele escutava. Eu amava confessar com ele. Por quê? Porque ele sabia escutar, né? Lá em Roma tem uma igreja e tem um ouvido, né? O ouvido do mundo. E tem uma pessoa assim. E aí São Bento pegou essa pessoa e colocou no livro dele, falou, absculta, fili mei, quidicit mestre. Escuta, ó filho meu. E a atitude de escuta é uma atitude de prestar atenção, né? Às vezes a gente não sabe, né, nem ouvir mais o que está ao redor, o carro que passa na avenida, o ventilador que faz barulho, a criança que fala, o cachorro que late. A gente está perdendo, é tanta coisa que vai poluindo a gente não consegue. Como que vamos ouvir a voz de Deus se a gente não treinar a escutar a voz do Senhor lá dentro da gente? A autoridade é o que liberta. Para isso eu preciso escutar. Então veja que toda essa formação de uma comunidade boa, tirando o mau espírito, vai depender da gente, da disposição, do esforço, né? Da vontade, do querer, de colocar atenção naquilo que estamos fazendo e ouvindo. É uma energia, só que vale a pena. Porque você está investindo e tirando os excessos. Tantas coisas que são excessos, né? Hoje os médicos estão falando muito de uma doença, né? Do acumular. Pessoas acumulativas, né? Que ficam acumulando. E aí ela quer uma coisa nova, mas ela não deixa o velho.
Ela fica presa ao velho. Jesus fala, né? Renuncie a essas coisas, fique livre. Escolha a pobreza como forma de viver, a simplicidade como forma de vida. Por quê? Porque você sempre vai ter um novo que vai chegar. A vida é breve. Só temos essa vida. Nós não somos espíritas que ficamos na ilusão de uma outra vida. Nós sempre temos essa. É o dom mais precioso que Deus deu. Então vamos viver com alegria, vamos viver com simplicidade, vamos acolher essa palavra que liberta e que tira todos esses mau espírito que está atrapalhando a nossa vida de comunhão, de fraternidade, de perdão, de amor. Senão a gente não vai ser cristão, não adianta. Podemos ser bons participantes que vem na missa, banqueiro, né? Fica aí no banco. Mas ser cristão é nascer de novo, né? É se construir como pessoa, é buscar essa liberdade que me torna feliz e alegre. Isso aí, gente, tem que ter esforço. A gente sempre fala mística e ascética. Mística é o mistério, Deus nos ama. O esforço de escutar, de mudar, de tirar excessos que nos atrapalham. Né? Então, uma dica para o discernimento, né? Se alguém chegar em casa, aquele padre lá fica só com aquela roupinha, né? Esse é o mau espírito. Agora, se você chegar em casa e falar, olha, gente, essa palavra hoje me falou de uma coisa verdadeira. Jesus ensina com autoridade, Ele me devolve a mim mesmo. Eu saí melhor dessa missa. Eu saí mais comigo. Eu saí com mais esperança. Eu saí com mais expectativa. Valeu a pena. Porque aí você vai fazer bem aonde você chegar. Essa palavra vai mudar a sua semana. Ela vai mudar o seu olhar. Você vai sair aqui cheio de Deus. Aí vale a pena. Aí entendemos que onde entra a graça, o mau espírito sai. Onde a graça não entra, permanece a divisão, permanece a murmuração. Vamos pedir que esse Espírito de Deus, conduzindo nossa vida, nos ajude a acolher melhor a palavra do Senhor.